No caso de hoje, vamos para o estado americano da Virgínia Ocidental, uma descoberta que abalaria a pequena cidade de Elkville, no condado de Kanawha. Em uma manhã de domingo, uma família inteira seria assassinada pela pessoa mais improvável. E aí galera, beleza? Tudo certo? Tranquilo com vocês? No Crime Lines de hoje vamos falar sobre a chacina de Cemetery Hill. E se você não é por aqui, você está no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88 e no quadro Crime Lines falamos sobre mortes, crimes, mistérios, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, me dê uma moralzinha galera, me ajude a chegar aos 9.000 inscritos, beleza? Tamo junto, então solta aí! There's something still going on. Christina got shot. Na manhã do dia 13 de dezembro de 2020, Timothy Sanders, ao visitar a família da sua filha, encontra os corpos de 4 pessoas mortas com um tiro na cabeça de cada um. A casa localizada na rua Cemetery Hill não tinha sinais de arrombamento e nada foi ouvido no calmo bairro da pequena comunidade de Elkville. As armas utilizadas para poder cometer o crime foram encontradas na própria casa e a notícia tumultuou a cidade poucos dias antes do Natal. Porém, faltava um membro da família. E o que teria acontecido com ele? Daniel DeLong, de 37 anos, e sua esposa Risa Mae Saunders, de 39 anos, moravam com seus 2 filhos, Gage Ripley, de 12 anos, e Jamison Long, de 3 anos, além do seu enteado Gavin Smith, de 16 anos, que era o filho da Risa, com seu antigo companheiro. Timothy, o sogro do Daniel, ligou para Risa, sua filha, entre os dias 8 e 9 de dezembro. Porém, ele não conseguiu falar com ninguém. E nos dias que se seguiram, Timothy não teve mais notícias da família Long. Então, muito preocupado, ele se dirigiu ao condado de Kanawha para saber o que estava acontecendo. Timothy chegou à casa deles em Cemetery Hill por volta das 10h30 da manhã do dia 13 de dezembro, e naquele dia o bairro estava calmo como sempre, muito tranquilo. Porém, quando Timothy entrou na casa, ele encontrou a porta da frente destrancada, e dentro da residência estava muito quieto. Então ele começou a olhar em volta e estava tudo escuro, porque as luzes estavam apagadas e havia um cheiro muito forte. Aparentemente um cheiro de morte. Timothy, seguindo pelo quarto principal depois da sala, quando acendeu as luzes, ele encontrou os corpos da sua filha Risa Mae e do seu marido Daniel Long sem vida, já em processo de decomposição, o que indicava que eles estavam ali há algum tempo. Em desespero, Timothy lhe procura por seus netos e a derradeira cena deixa ele em estado de choque. Gage Ripley também foi encontrado sem vida. O Timothy contatou a emergência pelo 911 e, desesperado, ele disse apenas que sua família estava morta. Os auxiliares do xerife do condado chegaram rapidamente e, infelizmente, eles encontraram, além das 3 vítimas, o pequeno Jamison de 3 anos de idade, já sem vida. Porém, o jovem Gavin Smith ele não foi encontrado e tudo indicava que ele, por algum milagre, conseguiu escapar daquela brutalidade fatal. About 10:40 this morning, we received a call from a family member that came to check on the family at this location. Upon the family member's arrival and the first responding deputies, we found 4 deceased people inside this residence. Assim que o xerife chegou ao local, ele encontrou uma pistola e uma grande faca. E depois de removerem os corpos e isolarem o local do crime, foram realizadas autópsias e análises forenses que confirmaram que todos os membros da família receberam um único tiro na cabeça e que esse evento aconteceu vários dias antes da sua descoberta no dia 13 de dezembro. Os estudos indicavam que provavelmente as mortes aconteceram no dia 9. A polícia deu muito poucos detalhes e disse que aquele fato foi um evento isolado, já que o bairro era relativamente seguro. E a primeira hipótese era uma motivação pessoal contra a família de Long, já que o bairro, como eu já disse anteriormente, era um lugar calmo. As buscas policiais estavam voltadas naquele momento para o jovem Gavin, na esperança de encontrá-lo seguro e vivo, já que ele não estava no local e não foi localizado o seu corpo. Infelizmente, Gavin foi encontrado na tarde daquele mesmo dia na casa da avó de sua namorada Rebecca Walker, na estrada River Haven, na cidade de Clendenin, que fica a cerca de 30 minutos de Cemetery Hill. Gavin estava em estado de choque, acuado atrás de uma cômoda de um quarto no 3º andar da casa.
Quando a polícia chegou, a avó de Rebecca ela não se encontrava e Gavin estava perto de um baú e ainda havia várias peças de roupas suas, além de sinais de sangue. Algo indicava que Gavin provavelmente foi atacado, mas ele conseguiu fugir. Então o sangue foi examinado em laboratório e o que se confirmou de forma assustadora é que aquele mesmo sangue combinava com os dos dois irmãos mais novos de Gavin. Gavin foi levado pelo xerife para alguns questionamentos e logo a perturbadora história estava começando a se desenrolar. Alguns registros do Facebook mostraram que Gavin e Rebecca eles estavam conversando por mensagens no dia 9 de dezembro, o mesmo dia em que os assassinatos supostamente ocorreram, se traçar a data do encontro dos corpos com os testes forenses. As mensagens indicavam que Gavin as enviou para Rebecca enquanto ele viajava do Cemetery Hill, em Elkville, para River Haven Road, ou seja, durante a sua viagem. E essas mensagens trouxeram à tona o fato que aconteceu em Cemetery Hill. Gavin havia contado para Rebecca que ele havia matado seu irmão. Porém, ao continuar sendo questionado pelos detetives, Gavin foi ainda mais longe. Ele fez uma confissão completa, achando que, por ser menor de idade, entre outros fatores, ele acreditava que esse crime não levaria à prisão. Rebecca Walker, de 17 anos, também foi presa em conexão com os assassinatos, já que suas mensagens com Gavin a colocou como sendo cúmplice dos fatos. Depois de algumas horas após o crime, Gavin se escondeu na floresta de Elkville e logo em seguida viajou direto para a casa de Rebecca, onde ele tinha ficado escondido por 4 dias. Rebecca não só falou com Gavin logo após o assassinato, como ela também não ligou para as autoridades ou qualquer outra pessoa para relatar o que ela sabia, o que tinha ocorrido em Cemetery Hill. E para piorar, os registros telefônicos indicavam que o jovem casal estavam fazendo videochamadas durante os assassinatos. Gavin, na época com 16 anos, foi indicado pela promotoria de 4 acusações de assassinato em primeiro grau devido à gravidade dos crimes, e tanto Gavin quanto Rebecca foram julgados como adultos no tribunal. Rebecca tinha apenas 17 anos quando foi presa. E finalmente as notícias foram veiculadas ao público e à comunidade local do estado da Virgínia Ocidental. Eyewitness News reporter Leslie Rubin is live in studio after hearing from one of the victim's parents. Gavin, totalmente assustado, já demonstrava em seu semblante o grande erro que ele cometeu. Durante o julgamento de Rebecca, a defesa apresentou a seguinte tese. Em 16 de junho de 2016, o estado da Virgínia Ocidental recebeu uma grande quantidade de chuva e o condado de Kanawha foi duramente castigado. A cidade de Elkville foi drasticamente afetada por uma chuva torrencial que durou aproximadamente 12 horas. Várias casas foram destruídas e 23 pessoas foram mortas. Rebecca Walker e sua família perderam tudo e os próximos anos foram muito difíceis. Rebecca ainda passou pelo drama de ter perdido sua mãe tempos depois e isso causou um grande choque em sua vida. Ela se tornou uma pessoa com muitos problemas de relacionamento, inclusive se tornando uma pessoa extremamente solitária. Quando ela conheceu Gavin, ambos logo se apegaram, já que, segundo relatos, a vida de Gavin também não era nada fácil. Essas informações não podem de fato serem confirmadas, já que partem da versão da defesa. Segundo o advogado de Gavin, ele morava em uma casa que era basicamente uma panela de pressão. Havia cadeados nas portas, inclusive na geladeira. Ele estava basicamente preso em uma combinação de regras da sua família e o fechamento das escolas pela Covid, além de não ter permissão para sair de casa. Gavin e Rebecca queriam ficar juntos, porém seus responsáveis não eram a favor do relacionamento. A família de ambos os proibiram de se ver, mas eles continuaram a se comunicar secretamente por meio de mensagens de textos e chats de vídeo. Ambos ficavam planejando seu futuro. Gavin disse a Rebecca Walker que a única maneira de ficarem juntos era matando toda a sua família. Gavin dizia que ele estava sendo abusado em sua casa e queria fugir para poder ficar junto com a Rebecca. E ela, por sua vez, queria ajudar de alguma forma. Rebecca havia escrito uma carta para o Gavin que ela tentou ler no tribunal, porém ela não conseguiu devido a estar muito abalada. O que foi comprovado é que Gavin já estava planejando pelo menos há um mês matar toda a sua família, e Rebecca sabia disso, mas não fez nada para impedir. Durante o julgamento, o promotor Don Morris fez várias perguntas para Rebecca, que estava extremamente nervosa e apreensiva para poder responder, e ainda afirmou que era muito difícil para ela testemunhar o caso. Rebecca poderia ser sentenciada à prisão perpétua, já que estava com 18 anos, mesmo tendo somente 17 quando foi presa. Então foi oferecido um acordo judicial com o Estado para ela se declarar culpada por ser cúmplice e cooperasse na acusação de Gavin Smith, e em troca, nas acusações de assassinato
seriam retiradas e ela receberia clemência. Então Rebecca cooperou e disse que em dezembro de 2020 a sua avó estaria em viagem. Isso deu a ela e a Gavin a oportunidade de ficarem juntos. Ela disse que Gavin falou sobre fazer alguma coisa com o resultado da raiva de não poderem ficar juntos e queria matar sua família. Rebecca também concordou que essa era uma maneira deles ficarem juntos. No dia do tiroteio, Rebecca testemunhou que estava em uma videochamada com Gavin e que ele estava em sua casa. E ela disse que Gavin mostrou a ela uma arma e uma faca durante o bate-papo por vídeo. Ele estava planejando matar a mãe e o padrasto, mas no entanto, não consigo me lembrar exatamente o que foi usado com cada vítima. Mas sei que havia uma arma e uma faca envolvidas, disse ela. O promotor Morris perguntou a Rebecca se ela encorajou Gavin a matar a sua família. Did you say to hurry up and do it? I believe so, yes. I did encourage him by telling him to hurry up and do it. Eu estava no bate-papo por vídeo com ele, não falei diretamente, mas estava enviando uma mensagem de texto para ele durante o bate-papo por vídeo. E eu disse para ele se apressar e fazer aquilo logo. Em algum momento durante a videochamada, a tela ficou preta. Não consegui ver o que ele fez porque a tela estava totalmente preta. Quando ele voltou, parecia em pânico e nervoso e muito assustado. Eu estava tentando acalmá-lo e disse que tudo ficaria bem. Durante o interrogatório, o advogado de Gavin, John Sullivan, perguntando sobre o seu acordo de confissão com o Estado, insinuando que provavelmente ela queria aliviar seu lado, jogando toda a culpa para o Gavin. Sullivan perguntou: "Você disse que encorajou Gavin a matar seus pais?" E ela respondeu sim. Pelo que você pode se lembrar, exatamente o que você fez ou disse que encorajou Gavin a cometer aquele crime, disse o advogado perguntando ali para ela. Quero dizer que eu não estava na casa dele naquele momento. Eu estava em um bate-papo por vídeo com ele enquanto tudo acontecia. Ela disse à polícia que tentou convencê-la a não matar seus irmãos, mas ele não o ouviu. Ela também disse que ele tinha um plano para fugir com ela depois do crime, mas ela se recusou. Depois disso, Rebecca também ajudou Gavin a se esconder das autoridades. A acusação apresentou provas de que Rebecca estava ciente do plano de Gavin para cometer os assassinatos pelo menos um mês antes dele agir. O tribunal entendeu que Rebecca tinha sido manipulada por seu namorado, no entanto, a promotoria de acusação entendia que se tratava de um relacionamento egoísta, onde os dois acusados queriam passar mais tempo juntos à custa de 4 vidas. Rebecca Walker foi condenada a uma sentença de 10 anos de prisão por cúmplice de assassinato. Quando Gavin foi a julgamento em dezembro de 2022, o promotor também argumentou que os assassinatos foram motivados pelo egoísmo de um adolescente frustrado que matou a sua família para estar com uma garota tão horrível quanto. Gavin Smith matou seus pais e seu irmão de 12 anos antes de retornar à chamada de vídeo. E depois de ouvir a criança mais nova chorando ao fundo, Gavin Smith retornou e matou essa vítima, que era o seu irmão caçula de 3 anos. Seu advogado, John Sullivan, argumentou que Gavin não matou seus pais de uma forma premeditada. Ele afirmou que ele era um jovem que foi abusado em casa, forçado a ser o principal cuidador do seu irmão de 3 anos, e que isso era tão forte que a criança começou a chamar Gavin de pai, além dos cadeados na porta dos fundos e dentro da casa. O Gavin ele se sentiu muito preso e manipulado e abusado psicologicamente por um terrível padrasto, e o que ele queria era fugir daquela situação, tanto que tentou sair de casa por várias vezes. Em uma das mensagens enviada para Rebecca, mensagens anteriores ao crime mostravam que Gavin ele estava muito zangado com o xerife, que o localizou e o trouxe de volta para casa por várias vezes. O conselho tutelar entrou em contato com Gavin por causa desses eventos e ele também disse que ele queria ir à escola, mas ele estava sendo educado em casa porque ele tinha a obrigação de criar o seu irmão mais novo, além dos cadeados e tudo que já foi relatado por Gavin ali nos seus depoimentos e tudo mais. Quando Timothy Sanders deu seu depoimento ao júri, ele disse que a comida não era trancada, e sim era guardada porque os meninos comiam de forma excessiva e que muitas vezes os mantimentos não davam até o final do mês. Ele também comentou o quanto foi doloroso o momento que ele entrou na casa de sua filha e encontrou todos mortos. No calls were made, so now I have lost my family because of that. And they have lost their life because of no legal reason at all, and they do not deserve this to happen to them. O julgamento de Smith iria definir se ele agiu de forma premeditada ou não, e a promotoria deu a versão de que ele sofria com vários problemas, porém não na mesma proporção de sua maldade.
Sullivan só deu a definição equilibrada de Gavin, ele não apontou seu ato cruel e premeditado e de uma forma totalmente desproporcional às circunstâncias que não eram justificáveis. O ato dele estar preso ali em casa pela Covid. O julgamento durou apenas 4 dias, 3 para apresentar as testemunhas e 1 para a deliberação do júri. Gavin Smith nunca se posicionou em sua própria defesa. Os seus advogados se basearam no depoimento dado ao xerife, sendo relacionado às suas tentativas de fuga e às fotos dos cadeados em sua casa como prova de que ele estava sendo mantido contra sua vontade. O Gavin nunca justificou nada para os seus advogados. O Gavin simplesmente foi lá e fez o seu papel de réu. Gavin Smith foi considerado culpado de 3 acusações de homicídio em 1º grau e 1 acusação de homicídio em 2º grau pelo assassinato a tiros de 4 membros da sua família em Welkville, na Virgínia Ocidental, em 2022. Ele foi sentenciado a 3 prisões perpétuas, mais 50 anos de prisão. Gavin será elegível à liberdade condicional depois de 15 anos de pena cumprida, já que um jovem não pode ser condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional na Virgínia Ocidental, apesar de ser julgado como adulto. The jury found the defendant, Gavin Blaine Smith, guilty beyond a reasonable doubt of murder in the first degree as contained in count 2 of the indictment. O juiz Kennedy Ballard disse que só concedeu misericórdia porque ele era obrigado por lei, e ainda disse que o réu mostrou 0 remorso, supostamente se sentiu justificado com suas ações. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso de Gavin Smith em Cemetery Hill. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha e dê uma moralzinha pra mim, galera. Me ajude a chegar aos 9.000 inscritos. Beleza? Tamo junto? Então até a próxima!